Fala pessoal, quero compartilhar aqui com vocês essas falas de Nicolas Ferreira. Vamos analisar o que ele fala de Alexandre de Moraes, porque pense num jovem corajoso. Isso se chama independência, isso se chama ficha limpa. Vamos analisar aqui as falas de Nicolas Ferreira. Ao longo nós vamos fazendo alguns comentários. Repercutir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de dar entrevistas que sejam transmitidas nas redes sociais. Como isso repercutiu lá dentro enquanto estava acontecendo a reunião? Sim, tem que ter muita cara de pau de falar que o Alexandre de Moraes ainda está fazendo tudo isso em defesa da democracia. Inacreditável, é corajoso, rapaz. Impedir alguém de dar entrevista sem ele não estar nem condenado, poxa, o Lula deu entrevista na cadeia. Fernandinho Beiramar, Champinha, Suzana Richthofen, todos esses. Então, óbvio que repercutiu mal, mas não só para nós, acho que é para o Brasil. As pessoas que mais arrotam sobre democracia são as que mais trabalham contra ela. Isso é muito claro. Isso é um sinal de que, lá atrás nós falaríamos que o Brasil viraria Venezuela. Muitos fizeram chacota disso, né? Somente pensando em âmbito econômico, talvez. Mas não é somente em âmbito econômico. Por mais que o Brasil esteja economicamente horrível também. Agora, o que mais nos preocupa é que faça a nossa liberdade. Interessante é que ninguém liga pra isso, né? Desde lá de trás todo mundo fala, o Brasil tá virando a Venezuela. Tá nada. O Lula ganhou, o Lula é da democracia. Olha aí o resultado. Olha o Alexandre, que é o defensor da democracia, da Carta Magna. Ele é que passa por cima dela todos os dias. Porque se um ex-presidente está sendo cesseado de falar, o que nós, cidadãos comuns, também não serão cesseados também de falar? Então é preocupante, não acho que isso contribui para a nossa democracia, e quem defender isso me prove como que impedir uma pessoa de dar entrevista contribui para a gente ter uma democracia mais forte. Deputado, dessas mobilizações. Agora foi Bolsonaro, daqui a pouco é eu, é você, daqui a pouco eu não vou poder mais fazer vídeo, daqui a pouco as pessoas vão ter que pensar, daqui a pouco é crime você falar algumas certas coisas. Isso já está acontecendo, né? Além dos protestos, tem alguma previsão de paralisação de caminhoneiros? Não entrarei nessa seara. Existem diversas estratégias, mas estratégias não é contada. E como que o ex-presidente reagiu? Porque ele já estava com receio disso acontecer, de ele ter alguma complicação dando entrevista. Como que foi lá dentro no momento que ele recebeu a notícia da decisão? Zero surpresas. Nada que venha do Alexandre de Moraes que seja tirano que não surpreende. Surpreendeu alguém? Ele literalmente está proibido de falar com o filho dele. Assim, eu não conheço um traficante que é impedido de falar com o filho. Pelo contrário, tem criminosos que fazem filhos dentro da cadeia. E ele não pode conversar com o filho dele. Só no Brasil não, só com Bolsonaro isso aconteceu até agora, pelo que eu sei até agora, né? Então, mais uma vez, a nossa reação, ela não é uma reação, mais uma vez, porque nós votamos no Bolsonaro, porque nós gostamos dele. É uma reação de pesar pela nossa democracia. Estão fazendo isso, vamos lá, estão fazendo isso porque o Bolsonaro tentou dar um golpe? Claro que não, é porque ele está despontando em primeiro nas pesquisas, é claro. Agora, é muito fácil você ganhar um jogo, você tirando 7 gols da Alemanha e falando que o Brasil ganhou de 1-0. Aí fica fácil ganhar, ué. É fácil falar que acabar com a fome, matando todo mundo que tem fome. Agora, o mesmo que aconteceu como Venezuela, que a Suprema Corte também lá, tomou sanções até mesmo dos Estados Unidos, a própria Cuba também tomou sanções dos Estados Unidos e continuaram também em ditaduras. E aqui no Brasil eu acho que tem algo diferente que chama-se mobilização interna. As pessoas estão começando a perceber que não basta somente você ir lá e votar e problemas do nosso país. Ou a gente luta por um Brasil agora, ou senão a gente não vai ter Brasil para lutar futuramente. O que eu acho interessante é que a Globo e a maioria do jornalismo, eles veem essas coisas, essas arbitrariedades, mas é como se tudo isso fizesse parte do jogo, tudo isso tá normal, né? Bolsonaro não pode falar com o filho, Bolsonaro não pode viajar, Bolsonaro não pode dar entrevista, não pode usar rede social. Caramba, se isso não é perseguição política, o que é isso? Inacreditável. A Câmara Interamericana de Direitos Humanos? Eu acho que toda atitude de recorrer em órgãos internacionais é válida. Inclusive a esquerda fez isso, né? Ele está falando aí sobre soberania, né, nacional, mas eles fizeram isso todos esses anos. Fizeram isso na impeachment da Dilma, fizeram isso quando o Lula foi preso. A Gleisi Hoffmann foi até a TV árabe, Al Jazeera, para pedir que o mundo árabe ajudasse o Lula. Você tem aí diversas pessoas fazendo isso. Agora, quando é o Eduardo fazendo aí ataque à soberania nacional, então vamos lá. Mais uma pergunta aqui então para a esquerda, que até hoje não recebi nenhuma resposta. Se o Trump mandar um avião agora das forças armadas dos Estados Unidos
né, mandar para cá e para resgatar o Bolsonaro e ir para os Estados Unidos, isso é ferir a soberania nacional? Porque foi exatamente isso que o Lula fez. Mandou um avião pago com seus impostos para poder ir e buscar a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção, não foi por uma tentativa, possibilidade de golpe, e trouxe ela para cá. Ele interferiu também agora pedindo a liberdade da Cristina Kirchner, que também foi condenada por corrupção. Mas isso não interessa para a mídia. Não interessa ele ter ido buscar uma corrupta em outro país e trazer para cá, dar asilo. Não interessa ele falar de outra condenada por corrupção também. Isso não interessa. A mídia não quer saber disso. A mídia quer saber de Bolsonaro. Teve corrupção, lavagem de dinheiro, não teve nada. É só isso. A mídia se alimenta de mentiras e narrativas que, lamentavelmente, e ainda passam a mão por cima do Lula e do Alexandre de Moraes. Corrupção parece que a mídia está deixando para lá. O mais importante não é a corrupção, o roubo do INSS. Não, isso não é importante não. O mais importante é a tornozeleira no pé de Bolsonaro. Eu não sei aonde vai chegar esse jornalismo daqui do Brasil. Infelizmente já está tudo alienado, já está tudo vendido e tudo fazem parte da mesma cúpula do governo e de Alexandre de Moraes. Parece que todo mundo trabalha combinado, um passando a mão na cabeça do outro, um protegendo o outro. Eles sabem a verdade, a mídia sabe, os jornalistas sabem, mas ficam calados, com medo. E no dia que começarem a ser perseguidos, serem presos, serem censurados, talvez eles façam alguma coisa. Então, o Folha de São Paulo faz desde 1990, interferência em todos os países da América Latina. Não sou eu que estou falando horas, pesquisa, do Vila do Nicolas. José Disseu falou, já em entrevista, todos os presidentes que participaram do Foro de São Paulo, os participantes viraram presidentes na América Latina depois. Então, peraí, quem que feriu a soberania nacional? E outra, tá falando de soberania nacional, então vamos cortar então as relações com a China. Porque 30% das exportações é para a China. Ele é o nosso maior parceiro comercial. Então, isso quer dizer que ele está ferindo a soberania nacional. E outra coisa, quando os Estados Unidos tomam essas decisões, são decisões a respeito do país deles. Ou seja, ele está decidindo sobre a importação. Porque a sanção com o ministro Alexandre de Moraes é uma interferência na política externa. Não. Ele está impedindo. Como que impedir uma pessoa de entrar no seu país fere o seu país? Ele cita na decisão suspender o processo, enfim, ele cita o processo que acontece de... Vocês vão ver só, né? Tá vendo essas falas de Nicolas Ferreira? Os jornalistas vão fazer uma distorção para dizer que ele está contra o Brasil e está a favor do Trump. Veja só se isso não vai acontecer, por um ou por outro. Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso não seria uma tentativa de intervir no judiciário brasileiro? Vai dar opinião e falar que está tendo uma caça às bruxas aqui, perseguição no Brasil, atestar a realidade interferir na soberania nacional? Se fosse então, você acabou de afirmar que o Lula também interferiu também na decisão da Cristina Kirchner. Percebe? Por que tem essa dicotomia? Quando o Bolsonaro e a direita faz uma coisa, é crime, quando a esquerda faz outra, também é crime. Sabe quem que pediu, consultou o general para poder garantir aqui o estado de sítio? Para poder ver se tinha possibilidade de fazer estado de sítio no Brasil? Bolsonaro? Não, Dilma Rousseff. Por que ela não está presa por tentativa de golpe? Porque eles criminalizam tudo que é desse lado e colocam o virtuoso tudo que é do outro lado. Mais uma vez, não estou aqui simplesmente defendendo um lado, defendendo somente Bolsonaro. Nós estamos defendendo aquilo que é certo. É simples assim. Deputado, qual é o papel de político do Bolsonaro? Não, mas o jornalista não quer saber disso não, meu filho. O jornalista quer saber se Bolsonaro tá com a tornozeleira no pé. Ele não quer saber se Dilma interferiu nem nada disso não. A mídia é desse jeito, infelizmente, essa é a triste realidade. Claro. Deputado, quanto mais honesto você for aqui nesse país, mais chance você tem de se ferrar, né? Porque quanto mais crime você comete, você pode virar presidente da República, você pode ganhar um ministério, você pode ter todas as benesses, porque no Brasil o crime compensa. Infelizmente, triste realidade. O Brasil, o crime compensa, né? Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, tá lá no Rio de Janeiro, no seu apartamento do Leblon, e aí ninguém falou nada. E talvez vai disputar até a eleição, se brincar. Todas as pessoas condenadas à Lava Jato, inclusive a Lava Jato, que já devolveu bilhões de reais aos cofres públicos. Ou seja, falar que não teve corrupção é sacanagem. A própria ministra do Lula, que é a ministra Marina Silva, confessou que houve sim corrupção. O Boulos também confessou que houve corrupção no governo do PT. E tudo tão com Lula. É inacreditável. O Geraldo Alckmin disse, Lula tá voltando à cena do crime. Agora voltou junto, de mão dadas, sendo o vice dele. É o cara ser sem vergonha mesmo, né? Ou seja,
Vocês querem me dizer que um cara que não desviou nenhum recurso nas estatais, que não quebrou nenhuma estatal, que nunca fez lavagem de dinheiro ou corrupção passiva, esse cara merece 43 anos de cadeia, e o cara que cometeu tudo isso merece ser presidente da República? Pô, tem cabimento. Só no Brasil uma insanidade dessa acontece. Pois é, né? Pois é. Com a conivência de senadores, com a conivência de deputados, com a conivência do Supremo Tribunal Federal, com as bênçãos do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, foi que o descondenado agora é presidente. É inacreditável. Esse é o Brasil. E Bolsonaro, ninguém até hoje vasculharam a vida do homem por inteiro. Vasculharam, não acharam nada de corrupção, nada de roubo. E estão sustentando até hoje essa tentativa de golpe, que ninguém prova nada. Infelizmente, se isso não é uma perseguição, se nós estamos vivendo uma democracia plena, quando é que esse povo, esses jornalistas, a grande mídia vai acordar? Só no dia em que eles receberem um mandato de dizer, ó, fecha ou fala o que nós quer. Pronto, é só isso. Talvez eles acordem. Estratégia de E talvez seja tarde demais. vocês de dar voz ao Bolsonaro, mesmo com essas determinações do STF, vocês temem uma escalada para a cassação de mandatos? Olha, como eu disse, quando você tem uma tirania, uma ditadura, tudo é possível. Eles podem me caçar amanhã, podem me prender amanhã. Eles impediram literalmente um pai de falar com o filho, pô. O que eu tô querendo perguntar para todos é o seguinte: o que mais precisa acontecer para vocês entenderem que nós não estamos em uma democracia? Porque parece que tá todo mundo em silêncio. Como eu citei agora mesmo. Cadê a OAB? Cadê os defensores dos direitos humanos? Cadê as pessoas? Ninguém está indignado mais não, mas por quê? Porque o brasileiro ele não entende quando se trata sobre liberdade. Ele nunca teve, então por isso que ele não vai para a rua. Mas quando as pessoas compreenderem isso, talvez seja tarde demais. Então, mais uma vez, não estamos aqui defendendo somente uma questão ideológica, uma questão de liberdade. Eu quero que você tenha a capacidade de fazer o seu trabalho, eu quero que todo mundo tenha a capacidade de poder, enfim, exercer a sua opinião, mas o que está acontecendo aqui no Brasil eu chamo Lula de ladrão, eu estou com um processo no STF que eu posso ser preso. Chama-se Bolsonaro de genocídio durante 4 anos, aí é liberdade de expressão. Ah, Nicolas, mas por que você processa então quem faz calúnia contra você? Porque eu também vou escalonar, ué. Eu vou fazer a mesma coisa que eles, eu vou sofrer sozinho isso daí? Então quer dizer então que eu posso ir pra cadeia por emitir uma opinião, mas o cara que tá do meu lado eu vou deixar ele impune? Não, vamos jogar então a regra do jogo. Então o que eu sinto é que nós precisamos, como Brasil, não somente como eu defendo esse lado político, como Brasil, defender os requisitos. 2026 está chegando aí. Temos que mudar o presidente da República. Eu vou repetir isso direto agora nos vídeos. Tem que mudar o presidente da República, mas principalmente o Senado Federal precisa sofrer uma alteração drástica. Metade daquele Senado vai ter que sair e ser renovado por pessoas independentes. Porque se o Senado Federal continuar com os mesmos senadores ou com o mesmo alinhamento, pode ter certeza, Alexandre de Moraes vai se sentir muito bem para passar por cima de senadores, de deputados, de prender, de perseguir, de investigar, de fazer o que ele quiser. Se houver uma renovação de senadores independentes, corajosos, que não tenha esse viés esquerdista, aí pode ver, quando colocar o primeiro-ministro em um impeachment, você vai ver que todos os outros vão baixar o fogo e vai voltar para o seu lugar. Se não mudar os senadores, os ministros ainda vão continuar com esse poder que eles têm, fazendo o que querem aqui no Brasil, transformando o Brasil em uma ditadura, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo. Ah, não estamos, a democracia está plena, tá? Desse jeito, não acredito. Se você gostou do vídeo, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.